Agora, um último assunto que eu queria que a gente abordasse é problemas, mas do lado de organização, processo, que já não é tanto no técnico. Você deu algum exemplo aí do cara do comercial, né, jogando o banner na wall, mas eu tenho outros casos. Por exemplo, um dos casos que eu gosto de contar para as pessoas eu fui contratado para fazer essa consultoria numa startup. Não vou dar mais contexto para ninguém saber. Mas o legal é o seguinte, era uma consultoria pequena, eles tinham só 6 desenvolvedores na época, e o CTO meio que rodava, ele era o cara de produto, mais o cara de Scrum e tudo mais, e ele tinha um grande problema com estimativa. As estimativas nunca estavam batendo, o time nunca conseguia entregar. Aí eu fui assistir, tá? Minha consultoria era exatamente para resolver esse problema. Aí assisti o planning de estimativa que o cara fazia. Aí a primeira coisa que eu achei estranha é que demorava um dia inteiro de planning, que já é meio esquisito, né? Um dia inteiro, né? Com o time inteiro. Aí o que ele tinha feito? Eles faziam um poker planning. Não sei se você já viu, fez poker planning, tem lá as cartinhas, Scrum, né? Faz Scrum. Aí eles ficavam jogando poker planning o dia todo. Fumando, bebendo uísque. Não, e pior que era tenso. Porque o que o CTO fez? O CTO arrancou as cartas com maior valor. Então só tinha a carta de meio, de 1, de 2 e de 3. Só. Então, assim, todos os tickets ficavam entre meio e 3 de complexidade, entendeu? Porque ele jogou as cartas fora do baralho. Porque ele achava que ninguém podia dar uma alta complexidade nas coisas. E aí o engraçado era, quando alguém colocava meio ou 1, ele falava assim, gente, isso é muito fácil. Isso é menos do que isso. Aí ele colocava 0 na estimativa. Então você olhava, né, o backlog do sprint tinha tipo 150 tickets e somavam tipo 50 pontos. Como é que pode, cara? Que loucura! Então, aí o engraçado foi, né, que assim, eu já sabia no primeiro dia, isso foi uma segunda-feira, foi o primeiro dia que eu fui trabalhar, eu já sabia porque a resposta porque ele me contratou, mas eu já sabia que ele não ia gostar dessa resposta também. Difícil. Eu tive assim, de processo, né? É interessante porque a gente vê em empresa grande aquela questão de ping-pong com tickets, né? De sistemas diferentes também. Isso é bem comum. Acho que assim, não tem nem graça contar sobre isso, mas é aquela coisa chata de que você abre um ticket, aí o cara lá, mas é do SAP, aí o cara do SAP vai lá, olha, não, mas é da interface, aí vai pra interface, aí tal, não sei o que. Depois... E você tem aquela, além do ping-pong de ticket, né, você tem aquela hora que alguém pega e fala assim, não consegui reproduzir, proof, e fecha o ticket. E fecha, o usuário descabelando. Tipo, ou fala assim, eu preciso do fulano de tal, que é o engenheiro que tá na empresa há 10 anos, 10 não, 30 anos. Exato. E tudo afunila no cara e ninguém resolve nada, né? Isso mas é um problema de organização, né? E é uma cagada clássica de desenvolvimento, você percebe, né? Acontece bastante. Eu tenho um dos exemplos que eu tinha, aliás, eu tenho alguns exemplos dessa área, é um pouco de organização, mas um pouco de estratégia técnica, né? Eu acho que a gente cai muito nesse erro quando tem pessoas técnicas muito fortes no time, de começar a criar abstrações gigantescas. Abstrações exemplo, abstratas, tipo assim, que ninguém entende. Não, ou até assim, aquela coisa e assim, não é brincadeira, eu tive 2 projetos que eu tive que salvar com questão disso, que alguém entrou no projeto e resolveu fazer o seu próprio banco de dados. Porque assim, por que você vai usar um SQL? Por que você vai usar um Postgres, um Oracle? Eu posso fazer o meu. Se você está pagando o meu salário, eu vou fazer. Não tô brincando. Eu tive 2 projetos na minha carreira que eu entrei e falei assim, cara, que é isso que vocês estão usando? Porque alguém inventou, ou inventar fila. Já cheguei a trabalhar em projetos que inventaram linguagens inteiras porque assim, cara, é um problema muito complicado, a gente precisa de uma linguagem específica para resolver esse problema. Cristo. E aí você gasta às vezes 20 minutinhos procurando na internet e fala assim, cara, vocês consideraram essas 6 opções que fazem a mesma coisa?
Não é a mesma coisa. É sempre a mesma resposta. Tipo, não é a mesma coisa. Isso aqui, né, a gente tem umas limitações diferentes, uns requerimentos diferentes. Aí você vai olhar e fala assim, cara, não tem diferença, cara. A diferença é, esse aqui funciona, é barato. Ou de graça, né? Open source. De graça, né? Muito open source, né? Eu tive um problema no começo da minha carreira. Uma vez eu fiz umas funções que desenhavam telas para mim. Telas de edição de banco de campos para você fazer o back-end de um site, por exemplo. Tipo um adminzinho, fazer era muito CRUD normal. Exato, era para CRUD. E aí as funções, elas eram bem legais. Eu tinha, né, há anos, você punha lá a tabela, quais os campos que você queria editar e tal, e ela gerava. Apertava Enter e pronto, tem uma UI. Então assim, quando eu tinha que fazer algumas telas simples, por exemplo, gestão de países que aparecem na lista de drop-down do site. Era uma linha de código, basicamente. Eu punha lá, acabou, tá feito. Só que aí começou, não, mas agora a gente precisa adicionar imagem, agora a gente precisa adicionar drop-down, agora a gente precisa colocar checklist, não sei o que. Cara, a minha função foi ficando num negócio tão Frankenstein. E era uma função. Quando você falou função, assim, era uma funçãozinha mesmo. Era uma função. Era uma funçãozinha com assim, tinha tanto parâmetro. Tanto parâmetro. Coisa. Que aí virou uma linguagem própria, né, cara? É uma linguagem, é um widget library, né? No final das contas, widget, uma função virou um widget. Só que assim, era mal feito pra caramba, era bem rústico. Então, a manutenção disso ficou insuportável até no momento que eu parei de usar. E aí a gente começou a fazer as telas. Mas eu acho que você tem. Eu acho até comparando o meu exemplo com o seu exemplo, tem uma frasezinha que eu sempre conto pra minha galera. Eu falo assim, cara, crie produtos primeiro, plataformas depois. Tipo, cria algo que funciona e que é utilizável, né? Por exemplo, voltando ao exemplo da sua função, né? Você pelo menos foi e construiu, fez a função, né, primeiro, sim. resolveu um problema, tá? Que era um problema real que você tinha. Você só talvez não foi escalando com a necessidade que o problema foi tendo, né? Tipo, você talvez tivesse que fazer umas. Mas assim, se você já está resolvendo e é um produto, entre aspas, que está sendo utilizado, agora sim você pode virar uma plataforma open source, essa é a sua função, sei lá, vender, porque se você criou é porque não existe no mercado. Se não existe no mercado, tem um valor. Se tem um valor, você pode vender, certo? Então, é que muitas vezes, aí meus exemplos foram ao contrário, né? Foram do tipo assim, cara, criar banco de dados, tem banco de dados no mercado. Se você criar um banco de dados bom, você vai ter que vender esse banco de dados. Eu sempre bato isso com os meus times que estão criando plataforma. Eu falo assim, existe algo no mercado que alguém consegue comprar? Então, um exemplo simples, né? Um certo time que eu trabalhei uma vez, eles estavam criando soluções de cloud internas. Então, ao invés de usar a Amazon, né, a AWS ou GCP, eles estavam montando fazendo a volta ao contrário, né? Colocando servidor, né, e tudo mais. E tinha toda uma plataforma de cloud na web, etc e tal. Aí para fazer onboarding de um serviço simples, cara, só preciso aqui colocar um container para rodar e ter uma porta para HTTP, pronto, certo? Que é um negócio que você vai fazer no Amazon, no AWS ou no GCP. 30 segundos. 30 segundos. Assim, se você for muito lerdo e tiver que aprender, 15 minutos. Eu tô brincando, mas cara, bem isso mesmo, assim, 10 minutos para você. Eu falei 10 a 15 minutos. Foi o número que eu dei. Eu fiz o teste, eu falei, olha, eu mexia com a AWS na época, eu falei assim, eu vou abrir uma conta no GCP, vou fazer do zero, nunca fiz, usando um produto que eu nunca usei, e deu 15 minutos, entendeu? Falei, isso. Então dá, entendeu? Aí, chuta o quanto que a plataforma deles demorava. Não sei. Tinha que abrir um ticket. 3 meses. Primeira coisa que você fazia, abrir um ticket no Jira. Aí tem que achar o engenheiro, que é um engenheiro que... Aí tem que ver se tem disponibilidade, né? Aí eu tive paciência, né? Falei assim, legal, esse é o jeito oficial, né? Que, né, tem o pessoal de segurança, tá falando que tem que fazer, vamos fazer. Deu os 3 meses, certo? Nos 3 meses a gente ganhou o URLzinha, né, com o container rodando e tudo mais. Aí a gente foi fazer uma integração com o serviço, né, o serviço que também roda no cloud precisa de um whitelist, né? Precisa bater no seu URL. Só que para bater na URL você tinha que fazer, né, whitelist o IP que estava entrando. E aí é óbvio que isso é um outro ticket, que demora mais 3 meses. Sem chance, né, cara? Ou seja, demorar 6 meses para você testar 2 coisas. Você falou de erros de estratégia, né? Eu tive, assim, eu tive um erro
sequencial com relação à Microsoft, foi bem legal. Quando a gente começou a estudar XP, depois se tornou Agile, ainda tinha muita coisa surgindo, o Scrum era algo que estava também começando, né? E aí eu montei um time para um projeto específico e os caras falaram, olha, a gente está fazendo tudo Microsoft aqui, e eu queria te mostrar isso aqui. Aí os caras vieram com uma proposta da Microsoft que chamava-se MSF, que era Microsoft Software Foundation, uma coisa assim, que era um Agile. Era um frameworkzinho deles, né? Tipo, eram pacotados do jeito do software deles, do jeito deles. E aí a gente falou, legal, vamos usar. Microsoft, tudo Microsoft, vamos usar. Cara, foi a pior cagada que eu fiz, assim, porque não tinha aderência com as coisas que a gente precisava. Aí a gente começou a desenvolver um sistema para rodar o framework dentro do sistema. E aí a gente não se adequou e não foi. Quando a gente acabou de desenvolver o sistema para usar, o outro projeto já tinha acabado. Foi uma péssima decisão. E na mesma época, no mesmo ano, o mesmo time propôs para a gente migrar algumas coisas que a gente vinha fazendo. E agora não vou lembrar, mas era talvez alguma coisa como Hibernate. Hibernate, do Java, não era? Aquele do J2EE? Eu não lembro exatamente isso. E aí a gente estava migrando para a Microsoft. É outra coisa que dá dor de cabeça. E aí a gente decidiu usar uma tecnologia que eles estavam implementando também nova, que era a hype da Microsoft, que chamava Link. E aí a gente fez... Link com Q no final. Tá. L-I-N-Q, não com K. E a gente fez toda a migração desse sistema, que já era complexo, chato, com esse Link. Deu todos os problemas que você imagina, e no final a Microsoft descontinuou a porcaria, e a gente ficou com um baita problemaço, cara. Foi, assim, a decisão estratégica mais cagada que eu fiz na minha vida, porque era uma tecnologia totalmente nova. Ou seja, eu podia ter usado o Scrum básico lá na Excel, frente. nos pedacinhos de papel que eu já fiz. E pegar a tecnologia estabelecida. Não podia testar coisa nova no meio do projeto. Né? Principalmente se for alguma coisa que é muito estratégica para vocês, né? Tipo um projeto que já tá rodando, que você não pode arriscar. Eu brinco que geralmente você tem que fazer. Eu gosto de ter um balanço, né? Tipo, quais são as áreas? Tem área que você não pode mexer, não pode arriscar demais, para poder arriscar em outras áreas, né? Então você tem que fazer aquele balanço entre um lado e outro. E hoje é fácil testar também, né, Thiago? Você monta ambientes, é muito mais fácil para você. Mas assim, hoje em dia você ainda tem que fazer algumas decisões estratégicas, né? Por exemplo, você foi para o Microsoft que achou seguro, certo? Mas era um risco porque você não conhecia. Eu citei a AWS e GCP, hoje em dia é uma questão, ou a Azure da Microsoft, né? Exato. Se você tem um time que é 100% AWS, aí a Microsoft vai lá, bate na sua porta e te dá um crédito bizonho no Azure, que você não tem como falar não, entendeu? E aí você tem que aceitar. Você tem que decidir. Aceito, mas eu vou colocar em risco toda essa minha galera que não sabe, que não vai entender os produtos da Microsoft, que é um parceiro que a gente não conhece, que a gente nunca testou, e é um parceiro que vai estar lá daqui a 2, 3 anos. Entendeu? Hoje em dia a gente aposta no Azure, que é um pouquinho mais maduro, mas assim, você apostava, cara, a Microsoft exato, novo. Mas ela assim, era nova, né? O erro faz todo sentido, né? Com bacon.